Na ponta da linha, com Rogério Calazans. Olá, família Jovem Pan, eu sou Rogério Calazans, estou aqui em mais um programa na Ponta da Linha Debate, na Ponta da Linha Opinião. E para você que está nos acompanhando ao vivo agora pelo YouTube da Jovem Pan Maringá, também pelo Facebook Maringá, eu quero já pedir que você compartilhe esse programa, compartilhe o nosso link, manda aí para os seus conhecidos, porque o tema hoje é muito interessante e tenho certeza que vai te auxiliar a ter uma opinião técnica sobre o que está acontecendo no quesito identidade de gênero e também linguagem neutra. Nós vamos entrevistar hoje a psicóloga Marisa Lobo, que está lá em Curitiba. Marisa já está comigo aqui no link, já vou falar boa tarde para ela, mas antes eu quero lembrar você que você pode acompanhar o nosso programa agora aqui ao vivo, pelos canais do YouTube da Jovem Pan Maringá e também pelo Facebook Maringá, e também pode acompanhar depois pelo Panflix e também pela Rede TV Paraná. E se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta, acesse agora as redes da Jovem Pan e também a minha página no Facebook, @Rogério Calazans Oficial, manda a sua pergunta que a gente vai passando aqui para Marisa Lobo, ok? Então, na Ponta da Linha Debate hoje, contribuindo com a sua opinião, contribuindo com a formação da sua opinião. Você sabe que aqui o nosso compromisso, ele não é com a isenção, o nosso compromisso é com a opinião devidamente fundamentada. Boa tarde, psicóloga Marisa Lobo, bem-vinda ao programa Na Ponta da Linha Debate, direto de Curitiba. Boa tarde, Calazans, é um prazer imenso, querido, estar falando com você através da Jovem Pan e para debater um assunto que é tão complexo, né? Mas tão necessário e absurdo também. A gente está discutindo, perdendo tempo discutindo uma coisa ilógica dessa, né? Mas é um prazer imenso poder estar conversando com você novamente. Marisa Lobo é uma autoridade nesse assunto, tem vários livros escritos sobre família, sobre as questões envolvendo a identidade de gênero. Nós sabemos um pouco da sua história, sabemos que você, como psicóloga, já sofreu, inclusive, grandes perseguições em razão da sua opinião técnica, em razão da sua postura como profissional da área da psicologia. E para a gente começar oficialmente o nosso programa, Marisa, eu quero já perguntar para você o tema do nosso Na Ponta da Linha Debate: linguagem neutra, inserção ou distorção? Como é que você analisa esse debate sobre a colocação dessa tal linguagem neutra? Isso efetivamente faz parte de um projeto de inserção social, de inclusão, ou é uma distorção? Na verdade, totalmente distorção, né? Eu costumo dizer que essas discussões da ideologia de gênero, essa imposição da ideologia de gênero, não é nada mais, nada menos do que uma esquizofrenia social coletiva. Nós estamos sendo pautados pelo que uma minoria quer como sociedade, tratando os direitos humanos como uma bandeira única, só a favor das minorias. Eu sempre digo que direitos humanos não pode ser usado como bandeira ideológica das minorias contra as maiorias. Direitos humanos é para todos. Então, quando você adota, linguagem neutra, você impondo dessa forma essa ideologia de gênero, impondo uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo, não existe, é uma invenção. Então, você entende que não é uma inserção, é uma imposição equivocada, uma construção equivocada, desconstruindo aquilo que existe, que é natural, que é comum, né, que é viável para a humanidade, né? Quando você fala, parece que você está já agindo com preconceito contra as pessoas, mas essa é a realidade. Ô Marisa, nós estamos desconstruindo. E não tem uma contradição nesse discurso aí? Vamos começar da forma mais superficial, assim. Porque a militância que advoga a causa da linguagem neutra, ao mesmo tempo eles dizem assim, que nem mesmo a identidade sexual biológica, por exemplo, ela é suficiente para gerar uma identidade social, uma identidade psicológica, uma identidade de gênero. Então, peraí, se nem a identidade biológica ela é importante para fim de determinar essa identidade de gênero, que importância que tem, então, a utilização dos pronomes, a utilização dos artigos, a mudança da linguagem? Porque, para mim, aparentemente, isso parece uma questão muito mais assim de ideologia, de uma minoria, de uma militância que quer impor uma posição de ordem política do que efetivamente defesa das pessoas. Ou estou errado? Mas com certeza, não, com certeza é.
Então, eles alegam o movimento LGBTQIA+, né? E a mais inclui a mais, sabe-se lá o quê? Então, a militância LGBTQIA+, ela entende que o pronome neutro vai incluir todas as pessoas. Então, entende como inclusão, porque nem todas as pessoas se entendem como ele, como ela. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, que o ser humano é um gênero não binário, né? E que o gênero não binário ele inclui formas de neutralidade, ambiguidade, parcialidade, ageneridade, multiplicidade. São infinitos gêneros, pessoas não binárias são sempre trans. Então, daqui a pouco, nem o todes vai estar contemplando essa diversidade, essa variedade de tantas identidades. Por isso que eu digo que é uma esquizofrenia social e coletiva. Então, nós temos que entender que é, sim, uma imposição de um movimento apenas. Não vamos discriminar esse movimento, achar que eles não têm direitos, lutar pelos direitos deles, claro que tem. E nós, como seres humanos, faz parte de direitos humanos, você sabe que eu sou especialista em direitos humanos, filosofia e direitos humanos, então a gente sabe que a maioria protege as minorias, isso desde sempre, isso é direitos humanos. Porém, nós não podemos ser pautados como uma minoria quer como sociedade. Nós não podemos invadir de forma esquizofrênica toda a educação, o português. Nós não podemos inventar uma língua. É o que está se falando, nós não podemos mexer no português. Isso implica muitas coisas sociais, acadêmicas, não é assim. Mas eu vejo também, Maria, se você me permite, o seguinte, eu vou botar mais polêmica nisso aí. Porque, assim, ó, em que pese a sua opinião aqui dizendo que esse movimento tem o direito, sim, de se movimentar, de defender aquilo que ele entende correto. Ok, isso faz parte da democracia. Só que eu, particularmente, não entendo que ele esteja defendendo as pessoas. Eu entendo que ele esteja defendendo a bandeira, a ideologia e causando mais distorção social, causando mais segmentação, causando mais preconceito, inclusive, porque como é que eu vou trazer um debate de igualdade para dizer que as pessoas precisam ser tratadas com igualdade, atropelando a formação cultural dos outros? O que você acha disso? Isso não está causando mais guerra social? Não está trazendo mais divisão? O empresário, se me permite aqui, Maricinho, o empresário, por exemplo, que poderia ser convencido a contratar uma pessoa pela qualidade que ela tem de trabalho, pela formação que ela tem, independente se ela é homossexual, heterossexual, independente da vida privada dela, de como ela se posiciona, ele acaba, quando ele vê essa obrigação, essa imposição de usar linguagem neutra, passando por cima da formação cultural dele, da formação religiosa, da formação familiar, ele gera mais resistência. Ele vai ter mais dificuldade para contratar, ou seja, a gente vai segmentar mais a sociedade em favor de um grupo que é ideológico, que, na minha opinião, não defende pessoa nenhuma. Defende uma bandeira que é de segmentação. O que você acha disso? Na psicologia, a gente costuma dizer que aquele comportamento que eu quero evitar, com a imposição, eu acabo fortalecendo ele. Então, hipoteticamente, eles dizem querer evitar o preconceito, mas forçam tanto a barra, tanto, que acabam fomentando, aumentando o preconceito. Então, realmente, isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa imposição da ideologia de gênero, de todas as bandeiras, de forma equivocada, parece uma brincadeira, parece que algumas ações elas são tão hilárias que parece que é propositadamente para ridicularizar a sociedade. Então, exatamente alguém isso. inventou esse negócio, todos, antes era com X, né? Todix. Parece, lembra do Mussum? O Mussum dos Trapalhões? Que ele já fazia essa brincadeira. Então, assim, é uma brincadeira. Então, pegaram uma brincadeira lá. Mussum, quem criou todas? Foi o Mussum que criou. Vamos falar a verdade? Mussum criou todas. Saudoso Mussum, que é para cadeia. Se estivesse vivo hoje com as suas piadas, né, ia ser considerado politicamente incorreto. O Mussum criou todas e eles pegaram todas para ridicularizar a maioria da população, porque não tem sentido nenhum. Linguisticamente falando, não tem. Então, eles inventaram isso. Antigamente era o X. Então, percebo que eles tentaram o X. Então, falava-se Todix. Inclusive, em vários lugares ainda usam Todix. Aí eles resolveram, Todix ficou foneticamente feio, ruim. Então vamos pôr o Todix, né, com S.
Então, na verdade, não tem propósito. O propósito não é proteger e incluir as pessoas, porque isso não é a inclusão, isso é uma brincadeira ridícula. Então, nós temos que falar do senso comum, a brincadeira ridícula. Isso não protege ninguém, isso cria polêmica, isso cria problemas sociais, dentro de sala de aula, já tem muito aluno reclamando, criando confusões semânticas, confusões no português, que isso uma professora de português vai poder explicar muito bem. Mas o sentido disso não tem sentido nenhum, porque não protege ninguém, só cria a pauta da polêmica, porque eles crescem em meio às polêmicas. Exatamente Mas, isso. Cria legalmente, polêmica. afronta social. Né? É isso, Só cria afronta. Afrontar por quê? Há necessidade de afrontar com algo subversivo, algo ridículo, porque é assim que as pautas crescem. Então, eles confrontam e vão para a mídia, e a mídia absorve, aí eles vão para a política, porque é uma ideologia, então, políticos de esquerda, principalmente, aliás, todos são de esquerda, né? Quem está quem está do lado dessa ideologia de gênero, todos aí, desses projetos de lei, dessas PLs, são todos partidos esquerdistas. Por quê? Porque eles querem proteger as pessoas, não porque não tem sentido, é uma besteira tão grande que não tem sentido. Mas o sentido é criar confusão, aí fazer a esquerda brigar com a direita. É a eterna luta de classes. Então, quando as classes estão se equilibrando, aquele assunto está se equilibrando, tem que se causar e impor um outro, porque é a eterna luta. Tem que haver essa luta. Então, o movimento LGBTQIA+, ele nada mais faz hoje do que ser usado pela esquerda para promover uma guerra, uma divisão entre o conservadorismo e entre a esquerda. Eu poderia dizer, porque Marisa, assim eles conseguem fazer caminhar as suas pautas nessa divisão, eles entram. Como o mar divide, aí eles passam. E eu poderia dizer que lá na ponta, inclusive, a pessoa, o cidadão comum, que não é heterossexual, mas que leva a sua vida de forma tranquila, construindo o seu espaço, se qualificando, acaba pagando o preço alto dessa guerra ideológica, porque é colocado no bolo do senso comum. Sofre muito mais preconceito por conta de uma categoria específica de pessoas, um grupo, na verdade, específico de pessoas, usar a condição daquele outro cidadão que não tem nada a ver com ele para fazer política, para fazer ideologia e acaba aumentando sobre ele um preconceito, um peso que naturalmente ele já teria que enfrentar. Ou seja, tem uma maldade nisso. Tem gente, o povo comum que não é heterossexual, mas que está construindo a sua vida com suor, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, acaba pagando o preço por conta dessa ideologização. Sim ou não? Não, com certeza. A maioria dos homossexuais, os bissexuais, ou quando falamos de gênero, ou de identidade trans, a maioria não compactua com essa militância. A gente que está ali direto na ponta, lidando com as pessoas, nós sabemos que eles não concordam, mas eles se tornam reféns, porque se falam contra, eles mesmos são massacrados. Se falam a favor, né, é do grupo. Mas para pertencer ao grupo, eles têm que fazer parte dessa militância, como o feminismo. Então, as mulheres que não gostam do feminismo, as mulheres são refém do feminismo. Aquela que é contra o feminismo, então ela é contra o direito das mulheres. Não, ela só é contra o feminismo, porque o feminismo não defende a mulher. O feminismo de hoje, ele é anarquista. Então, uma mulher tem o direito de ser ou não, só que se ela não é, ela é entendida como uma pessoa que não defende o direito das mulheres. Então, se você não é LGBTQIA+, então você não defende o direito dos LGBTs? Sim, eu defendo o direito LGBT, os direitos dos gays. Se eu ver um gay sendo humilhado, sendo maltratado por qualquer motivo, eu tenho o direito de ir lá e defender como um ser humano, não por ele ser gay, por ele ser um ser humano. Então, quando nós separamos dessa forma, nós segmentamos, nós geramos preconceito. Tudo que você divide, você gera preconceito. Então, essa luta não é a favor da dignidade humana. Essa luta é para promover guerra e promover indignidade humana, porque você mexe com o psicológico das pessoas de todos os lados. E os homossexuais mesmo, eles querem trabalhar e ser reconhecidos pelo trabalho, pelo talento, não ser reconhecidos porque isso é cota.
Ah, eu sou trans, tem que ter cota. Não, eu sou um ser humano que trabalha, que merece Capaz respeito. tanto quanto os demais, que Tanto estuda, quanto. Então, inteligente, que isso quer é ser igualdade. conhecido pela sua capacidade. Exatamente isso. Isso é igualdade, e o certo é promover equidade, porque não existe igualdade, as pessoas são diferentes. Então, quando nós falamos de igualdade, nós estamos falando de equidade, é dar espaço àqueles menos favorecidos. Sim, nós temos que fazer isso. Agora, você colocar toda uma sociedade, você generalizar, você colocar exceção e tornar uma regra para todas as pessoas, isso promove guerra entre as pessoas. Isso, quem realmente é uma pessoa digna, que promove a dignidade humana, a igualdade, a equidade, não concorda com isso. Porque quando causa essa guerra política, você já percebe, já entende que isso não está sendo bom. Se Ô não está Marisa, sendo bom para quê? Desde quando todos não contemplam todas as pessoas? e não pode ser Sempre entendido, inclusive, contemplou. como o nosso, a parte neutra da língua, é exatamente essa. Por que não? Sim, é neutra. Ela é Mas é neutra. que, na verdade, isso é coisa do feminismo, na verdade, não é nem do trans, sabia? Porque é o Aham. feminismo que queria que falasse todas, porque as mulheres, então todos, tira as mulheres. Então, na verdade, é o feminismo que começou com isso. Então, quando eles colocam o todes, é para contemplar todas as pessoas, mas quem começou com isso foi o feminismo, e quer que você chegue num lugar e fale assim, bom dia a todos e a todas, né? Eu falo assim, então, bom dia a todas as pessoas, porque daí todas as pessoas, masculino e feminino, tanto faz. E aí, no masculino e feminino, olha como tem sentido, Calazans. No masculino e feminino, está contemplado todas as pessoas. A própria ideologia de gênero diz isso. Então, não existe 100% masculino nem 100% feminino, antes formas, neutralidade, ambiguidade e tal. Então, é tudo, está ali. Então, não há necessidade de ter o dois, todos. Todas as pessoas, então, estão inclusas aí no todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas. Então, que se deixa a frase maior, todas as pessoas, porque aí você não está ofendendo, matando o português. Ô Você está Marisa, incluindo todas as pessoas. agora sim, nós estamos num momento em que a gente carece muito por referência. Tá? As pessoas acabam sofrendo muito por falta de referência, as famílias cada vez mais corridas, pais cada vez mais corridos, e nem sempre conseguem oferecer a referência correta para a formação, inclusive, do caráter dos seus filhos. A colocação, essa imposição, por exemplo, da linguagem neutra dentro do ambiente escolar, isso não pode ser muito mais danoso ainda para a formação das crianças? Para a formação da identidade das crianças, do caráter das crianças, enfim. Olha, o Todex é uma besteira. Não fede, não cheira. Desculpa a expressão, não tem esse poder. O que tem o poder é a ideologia de gênero. Isso aí só é uma questãozinha dentro da ideologia de gênero. Para contemplar, então cada hora inventa uma história, mas não tem sentido. Então, é uma coisa totalmente sem sentido. Então, o Todes, ele não tem essa importância toda. Uhum. Mas a intenção dele, do Todes, é que tem essa importância. Porque quando você fala assim, nós vamos mudar a linguagem, chamar de todas, linguagem neutra agora para atender todas as pessoas, está falando que as pessoas não são homens nem mulheres, que as pessoas são trans. Você está dizendo que existe uma diversidade de identidade, o que não é verdade. As pessoas são homens, são mulheres, elas podem sentir desejo por homens e por mulheres, isso é verdade, mas não tem sentido, porque o ser humano, a ciência diz dessa forma, todo ser humano tem a probabilidade de desenvolver características do sexo a que pertence. Pronto. A natureza humana é definida pelo sexo de nascimento. Agora, o que você quer ser ou não quer ser, independente do teu sexo de nascimento, isso é uma questão pessoal tua. É tão grave, tão sem sentido isso ao mesmo tempo, que a própria ideologia diz que é uma questão pessoal, que cada um pode ser o que quiser. Então, se uma pessoa, se tem 100 gêneros hoje, daqui a pouco tem 200, 300, 500, olha a loucura toda. Isso aí é um conflito de identidade. Nós estamos gerando um conflito de identidade. Então, quando nós adotamos algumas ações, alguns comportamentos para fazer caminhar a ideologia de gênero, para dar promoção à ideologia de gênero, o todos veem essa linguagem neutra, para dar uma promoção à ideologia de gênero. Eles têm que inventar coisas novas
para poder caminhar a pauta, porque cai no equilíbrio, quando equilibra tem que bater de outra forma, tem que inventar uma história, e toda hora tem que estar na mídia com isso, só Aí, para promover a nesse pauta. caso, a tal da linguagem neutra, na verdade, ela causa um escândalo na sociedade para trazer o É um tema da ideologia de mecanismo, gênero. A é linguagem um neutra por si só mecanismo. não vale nada, mas ela Não, não vale serve para nada. escandalizar e trazer para a Sim, pauta o exatamente. debate da ideologia de gênero, é isso? É isso, e daí Excelente, fica todo percepção mundo lá no perfeita. desespero. O que, que é esse S aí? É uma besteira, mas que nós temos que ir contra. Por quê? Porque, na verdade, é o que está por detrás desse todo. É isso que importa. O que está atrás disso. É essa O divulgação, essa poder público, promoção da quando ideologia de começa, gênero. então, a comprar essa ideia da utilização em linguagens oficiais, em eventos oficiais dessa linguagem neutra, então a questão não está na linguagem em si. É isso que a Marisa Lobo está dizendo. Ah, o que a autoridade pública falou, a forma como ele está escrevendo, mas é o que isso tem por trás. Porque por Está no trás bojo disso, disso. Qual há é a intenção? ideologia de gênero que vem chegando como política pública e atropelando as posições privadas das famílias. Não é isso? Então, olha o que a ideologia de gênero faz. Ela muda. Antes não tinha. A ideologia sempre foi ideologia de gênero mesmo, porque é uma ideologia política. Se ela fosse uma teoria, ela não estaria ganhando tanto espaço politicamente. Por isso que ela entrou como ideologia na Convenção de Mulheres em Pequim, em 1995. Ela entrou lá na Conferência para Mulheres realizada em Pequim, que é uma conferência da ONU. A ideologia, a palavra gênero, ela entrou nessa conferência como ideologia. Ponto. Por que ela não entrou como teoria e sim como ideologia? Uma ideologia socialista, porque as feministas que impuseram esse termo lá. Simplesmente porque, como ideologia, eu posso criar projetos políticos e lei. Sem ser, se fosse uma teoria, eu não poderia. Porque não é uma teoria científica, não é científico. Isso é apenas uma ideologia política. Como eu posso ter e criar inúmeras ideologias políticas e lutar publicamente, ideologicamente por elas, porque política é isso. Você tem o direito de lutar pelas suas causas, suas bandeiras, não é isso que nós aprendemos? Não é isso que é o mundo? É o mundo. Essa é a diversidade. Mas entrou como substituto do sexo lá em 95, essa palavra. Então, essa palavra ela veio em 95, ela mudou o sentido. Antes de 95, ela tinha o sentido mesmo de diferenças entre homens e mulheres. Era só isso aí, pronto. Depois ela entrou como substituto do sexo. E depois de 95 ela foi piorando, e aí essa ideologia foi crescendo, dizendo que não existe homem, não existe mulher. Existem vários seres dentro desse corpo humano que nasceu. Então, depois disso tudo, é que foi piorando a situação da ideologia de gênero. Então, quando as pessoas começam a entender e o debate começa a amenizar, eles têm que inventar termos novos para poder debater. Aí pararam de usar a palavra gênero e começaram a usar a palavra identidade de gênero. Aí, como identidade de gênero é identidade feminina e masculina. Aí eles perverteram a identidade de gênero. E ninguém se importou que mudou o nome de gênero para identidade de gênero. Por que eles usaram? Para mudar o termo. Então, agora todo mundo entende identidade de gênero. Aí todo mundo começou a lutar contra a identidade de gênero não binário. Aí, quando eles percebem que o povo está entendendo, juridicamente está debatendo, está combatendo e confrontando, eles estão perdendo, eles inventam um novo termo, porque daí esse termo vem a novo, pronto, vem a bomba de novo, mas é tudo igual. Se você reparar, nós estamos, Calazans, desde 2010, batendo na mesma tecla, fazendo as mesmas coisas, lutando pelas mesmas coisas, pela mesma ideologia, ela está do mesmo jeito. Simplesmente eles mudam o termo. Aí eles dizem assim nas reuniões dele, que eu já fui em vários congressos LGBT escondida, para saber como eles mudam termos. Então, eles pensam dessa forma mesmo. Eu já fui até de peruca num congresso LGBT em Brasília, peruca rosa, inclusive. Entrei lá para saber. Eles falam assim, quando eles entenderem o gênero, a diversidade de gênero, aí a gente muda o termo, mudar para identidade. Quando eles entenderem a identidade, nós mudamos para não o binário, o gênero binário, nós mudamos para não binário. Quando eles entenderem, aí a gente muda. Então, eles estão sem entendimento mais, eles não sabem mais o que inventar.
Então, eles inventaram mexer com a linguagem, que é uma maneira de trazer para dentro da sala de aula, principalmente, a questão da luta pela diversidade. Então, temos que colocar o todes para incluir a todas as pessoas. Mas quem assimilou o todes sempre são os militantes LGBTs que estão na mídia, que começam a falar todes, e principalmente em todos os segmentos da sociedade, na política, dentro do próprio governo federal, estadual e municipal, porque uma coisa é você dizer, eu sou contra, o presidente Bolsonaro contra a ideologia de gênero, outra coisa é dizer, o ministro é contra, mas no terceiro setor, a maioria concursada é a favor. Então, eles dão um jeito de introduzir ministro, nem fica sabendo. Quando fica sabendo, vai para a mídia. Porque algum militante tipo nós, descobrimos lá um textinho, a gente bota para quebrar na mídia. E aí eles ficam sabendo, porque, na verdade, o troço é tão entranhado, o sistema é tão corrupto moralmente, psicologicamente, que é difícil a gente retirar. Então, eles sempre estão tentando colocar força. Como eles viram que no Ministério da Educação, toda vez que eles colocaram todes, o povo descobriu, os próprios funcionários, e trouxeram a toma e bateram, o ministro foi obrigado a chegar e atirar, porque não é lei, não é real, aí eles estão apelando para as leis. Só que para a lei é legal eles irem, porque daí o povo se esperta. E a maioria do povo é conservador. E a maioria do povo percebe que isso não tem sentido. E aí os deputados acabam votando contra, os vereadores votando contra, então a maioria vota contra. Mas o debate que eles querem causar e dizer que nós somos preconceituosos acaba ganhando força. Porque quem é contra? Os conservadores. Quem é contra? Os deputados que são crentes. Quem é contra? Os deputados que são católicos. Quem é contra? O cristianismo. Então, eles conseguem promover a bandeira deles de qualquer forma. O que eles querem é só ganho político com isso. Nós estamos apagando incêndio desde 2010. É tudo a mesma coisa, nada mudou. Só muda assim um termo aqui, um termo ali, porque eles precisam de ibope para trazer a questão da ideologia de gênero à tona de novo, entendeu? Não tem nada a ver com discussão de combate ao preconceito. Combate ao preconceito faz o governo federal. Ali em loco, fazem. Nós estamos fazendo isso. Mas eles querem a baderna mesmo. E isso causa muito mais preconceito e muito mais problemas sociais, culturais, familiares, muito mais conflitos. E com a ideia subverter. O que a ideologia de gênero faz, Calazans? Ela subverte a cultura, a realidade. O que nós estamos enfrentando é uma desconstrução cultural e social e familiar. Essa é a intenção, é subversão. O que as feministas querem? As feministas, o ideal das feministas era transformar o Brasil, o mundo, numa sociedade sexualmente, poliformicamente perversa. E bem-vindos ao século XXI, porque eles estão conseguindo. Se nós nos calarmos, se nós não viermos assim, não ter uma abertura para poder discutir esse assunto, que é tabu, mas é necessário. A gente não pode ter vergonha e medo de falar o que é real. Estão destruindo a sociedade, as famílias, desconstruindo a nossa cultura, e nós temos que abrir a boca e temos que denunciar. É isso aí, psicóloga Marisa Lobo, na ponta da linha debate, e a razão do nosso programa é exatamente essa: auxiliar você a ter opinião e opinião profunda sobre temas polêmicos da nossa sociedade. Marisa Lobo, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo é curtíssimo. Fica aqui para você já o convite para que a gente volte a esse debate em outros programas. Nós somos, além de pessoas que acompanham o seu trabalho, nós somos também admiradores do seu trabalho. Sabemos que você tem vários livros escritos, é uma conferencista internacional nessa área. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui no programa Na Ponta da Linha. Obrigada, Calazans, obrigada, Jovem Pan, obrigada a todos aí de Maringá. É um prazer, quando precisar, todas as ordens aqui. E para você, família Jovem Pan, eu peço que você compartilhe o nosso programa e acompanhe também na Rede TV Paraná e também na Panflix. Eu sou Rogério Calazans, estou aqui na ponta da linha, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Um grande abraço, nos vemos no próximo programa.